Graça e paz a todos. Uma alegria estar com vocês, apesar de não estar juntos fisicamente, mas virtualmente. É o que o momento pede, é o que é necessário fazermos. E eu quero começar com uma oração, gente. Sei que o momento traz um pouco de medo, de talvez desespero e angústia para muitos, mas vamos ter paz, vamos trazer tranquilidade ao nosso coração. Pai querido, abençoe, Pai, a cada pessoa, abençoe nossas vidas. Deus, peço misericórdia por nós nesse momento tão difícil que enfrentamos o Brasil, o mundo está enfrentando, ó Pai, de maneira geral. Pai, peço por aqueles, ó Pai, que estão de frente da batalha. Os médicos, enfermeiros, todos envolvidos na área da saúde, policiais, bombeiros, enfim, ó Pai, pessoas que estão abrindo mão da sua própria segurança por amor aos outros. Abençoe-os, ó Pai. Que esse tempo passe logo e que possamos estar aproveitando cada tempo junto da família e valorizando, ó Pai, depois quando tudo voltar ao normal. Guarde-nos e nos abençoe. Que a paz do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nesse período difícil, eu gostaria de falar hoje sobre o Salmo 46. Mas para falar sobre o Salmo, eu queria só dar algumas dicas assim para se estudar ou para ler o livro de Salmos. A maioria, todos talvez saibam que Salmos é música, então Salmos é emoção. Toda vez que lemos Salmo, lembre-se, é música, é emoção pura. Ou o salmista está muito feliz, ou o salmista está muito preocupado, ou o salmista está muito angustiado, ou o salmista está muito triste. Cada salmo é motivado por um sentimento. E o Salmo 46 é muito lindo. E é interessante, se você tiver sua Bíblia, eu até peço que você abra e talvez vai ter um título. Por exemplo, na minha Bíblia está assim: para o mestre de música, ou seja, para o regente da música, dos coraitas, era um dos líderes do povo de Corá, para vozes agudas. Olha que interessante. Este salmo era um salmo que foi escrito para que mulheres cantassem, para vozes agudas, um cântico. Então esse salmo ele tem esse princípio. É uma música direcionada para as vozes agudas, para que cantassem, a princípio é que parece mulheres. E esse salmo começa assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele é um auxílio sempre presente na adversidade. Vamos ponto a ponto. Eu gostaria que você prestasse atenção quando ele fala que Deus é o nosso refúgio. Quem precisa de refúgio? O refúgio quem precisa é quem está sendo perseguido. E Deus é esse refúgio. É nos momentos de perseguição, nos momentos de angústia que enfrentamos, que Deus é nosso refúgio. Mas preste atenção. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos sendo perseguidos, o refúgio não vem até nós. É nós que devemos ir até esse refúgio. E ele continua. E ele é a nossa fortaleza. Olha, agora já é diferente. Porque a fortaleza, ela não se move. A fortaleza, ela está fixa. E é a fortaleza que nos protege. O refúgio é para quem está sendo perseguido. A fortaleza é para quem está sendo atacado. Então Deus é tanto refúgio para os que são perseguidos, quanto a fortaleza para aqueles que estão sendo atacados. E esse é um dos momentos que nós estamos passando no Brasil, não é verdade? Estamos sendo atacados por uma praga que desconhecemos, mas Ele é a nossa fortaleza. É Ele quem nos protege. É Ele quem está guardando a gente das setas do inimigo. Mas olha que interessante como é que continua. Versículo 2. Por isso, não temeremos. Olha, mas por isso por quê? O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E por isso, por Ele ser o nosso refúgio, por Ele ser a nossa fortaleza, não temeremos. Olha que lindo. Mas não temeremos o quê? Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Vocês estão percebendo o que o salmista está dizendo? Deus é o nosso refúgio e Deus é a nossa fortaleza. E é por isso
É pelo fato dele ser refúgio e fortaleza que nós não devemos temer, mesmo que a terra trema, mesmo que haja um terremoto ao ponto dos montes se lançarem no fundo do mar. Você já parou para pensar em quão drástico, dramático seria isso? E ele vai continuando. E ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e ainda que os montes sejam sacudidos pela fúria. Eu não sei a região que você mora, aqui no Vale do Ribeiro nós somos cercados por montanha. O salmista está falando sobre um terremoto tamanho que as montanhas tremam e saiam do lugar, que eles desabam. É um cenário apavorante, é um cenário de medo, é um cenário de terror. Mas lembra como é esse salmo? Deus é o nosso refúgio e Deus é a nossa fortaleza. E mesmo que tudo isso aconteça, ele dá uma pausa. Olha que coisa linda. No versículo 3, se você tem a sua Bíblia, leia lá. Lembra? Salmo é música. Ele começa dizendo que Deus é refúgio e fortaleza. Agora ele passa um quadro de destruição, mesmo que a terra trema, mesmo que os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aí tem pausa. Sabe música? Entre um refrão e outro? Entre um refrão que fala sobre algo e de repente tem uma pausa. Tem um tempo. Esse tempo ele vai mostrar a diferença entre um estribilho e outro estribilho. Entre um refrão e o outro refrão. Esse primeiro refrão ele fala que Deus é muito forte, muito poderoso, nos guarda e nos protege, mesmo que tudo de ruim aconteça. Aí há uma pausa. E nessa pausa, meus irmãos, vamos passar de um cenário terrível, um cenário de terremoto, um cenário de montes se lançando ao fundo do mar, um cenário de destruição. E no versículo 4 ele vai para um outro cenário. Termina a pausa e ele vai. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Olha que fantástico. De um cenário de destruição e de caos, agora ele vai para um cenário de alegria. Que mesmo em meio a toda essa dificuldade existe um rio que alegra a cidade de Deus. É o santo lugar onde habita o Altíssimo. E Deus está nela. E não será abalado. Para o povo judeu, essa cidade era Jerusalém. Era ali que habitava o templo de Deus. Era ali que habitava o templo onde Deus habitava. E para eles ali era uma cidade sagrada, uma cidade protegida. E quem estivesse em Jerusalém estava protegido por Deus. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Versículo 5. Olha que lindo. Deus vem ao teu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Lembra do caos? Do caos lá no versículo 3 e 4? Ainda que a terra trema, ainda que os montes se lancem no fundo do mar, ainda que as águas se ajam numa tormenta incrível, os reinos, como diz aqui no versículo 6, se abalam, as nações se agitam, porque o cenário é dramático. Mas, versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. Este é um cenário de batalha. Deus aqui no Antigo Testamento ele se apresenta como o Senhor dos exércitos. É aquele que dá todo o norte para o seu exército. É aquele que dá as ordens. E quando os seus soldados obedecem às ordens do seu comandante, o exército vence. Isso é importante para nós, meus irmãos. Sabe, num cenário de guerra, é muito comum, às vezes, os soldados querendo fazer as coisas da sua melhor maneira, da maneira como eles acham. E nem sempre um soldado concorda com aquilo que seu comandante diz. Mas o comandante, ele manda, o soldado deve obedecer.
E vivemos um tempo em que cada um quer fazer de acordo com a tua vontade. Eu não estou nem levando em consideração a questão do coronavírus. Não. No nosso dia a dia normal. Quantas lutas e dificuldades eu e você enfrentamos porque queremos fazer as coisas do nosso jeito. Enquanto o Senhor dos Exércitos, aquele que é o maior estrategista de todos, nos dá ordens para seguirmos e não seguirmos. E sabe o que acontece? Nós perdemos batalhas. Nós saímos humilhados. Porque muitas vezes não obedecemos ao Senhor dos Exércitos. Versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Mais uma pausa. Mais um tempo. Mais um período de silêncio nesse lindo salmo. E agora ele vai dizer: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Lembra do primeiro cenário? Deus é o refúgio, a fortaleza, num cenário em que a terra treme, os montes se abalam, as ilhas se afundam no mar. Aí depois ele diz que mas há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Esse é o segundo ponto. Fora da vontade de Deus, irmãos, é caos. Dentro da cidade de Deus, há alegria e paz. E no versículo 8, ele fala: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Que maravilha! O Senhor dos Exércitos está dizendo: não precisa lutar, que a batalha é minha. E essa seja uma dificuldade que nós temos. Quantas batalhas nós queremos lutar e Deus fala: essa batalha não é sua, é minha. Sabe, meus irmãos, a situação na nossa vida em que cabe nós resolvermos, cabe nós lutar. Mas a situação em nossa vida é que é Deus que luta por nós. E é um grande problema quando nós queremos lutar as batalhas de Deus. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando Deus chega para Abraão e Sara e fala: eu vou dar um filho a vocês. Eu vou dar. Havia um problema. Abraão era idoso e Sara estéril, idosa também. A batalha era de Deus. Deus falou: essa luta é comigo, eu vou dar um filho a vocês. Sabe o que acontece? Abraão e Sara tomaram a batalha para eles. Vamos ajudar Deus. E Abraão se deita com Agar, a tua escrava. Com consentimento de Sara, inclusive, nasce Ismael. E talvez a maioria de nós saibamos o problema que deu depois que Ismael cresce, Agar gera problema com Sara, brigam demais, há uma crise de ciúme, um problema porque essa batalha, Deus falou: deixa que eu luto. Abraão e Sara falou: não, Senhor, deixa que eu ajude o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, minha querida, não queira ajudar Deus. A batalha na sua vida que Deus está falando é comigo, não queira ajudá-lo. Aquilo que você pode fazer, faça. Aquilo que você não pode, não faça. Vamos trazer para os dias de hoje? Estamos passando um momento tão difícil. A única coisa que é pedido para nós: fique em casa. Se for possível. É óbvio que há pessoas que não têm essa possibilidade. Mas se você tem a possibilidade, fique em casa. A batalha é de Deus em algumas áreas. Às vezes a gente quer ser herói. E quando nós desobedecemos a Deus, arcamos com as consequências. Às vezes você precisa de um emprego, mas você quer ajudar Deus. E aí você usa de modos ilícitos para conseguir esse emprego. Não é abençoado. Entenda, quando o Senhor dos Exércitos diz: essa batalha é minha, deixa que Ele trava essa batalha por você.
Quando ele diz me obedeça, obedeça a ele através da Bíblia. A ordem de Deus para nossas vidas está na Bíblia, meu irmão, minha irmã. Tudo que um líder espiritual, pastor, padre, qualquer outro falar que saia de acordo com saia fora da vontade de Deus, não é de Deus. A direção de Deus, do Senhor dos Exércitos, para mim e para você está na palavra de Deus. Quer vencer as batalhas da sua vida? Conheça a Constituição de Deus, a Bíblia. É ela que norteia o seu povo. É ela que direciona o seu povo nas batalhas. Quantas famílias estão se destruindo porque, na verdade, não querem dar ouvidos a que Deus tem dito do que é uma família saudável? Quantas pessoas estão sofrendo de saúde porque desobedeceram ordenanças de Deus para cuidar da saúde? Versículo 10. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Sabe por quê? Porque o que Deus espera é que as vitórias que Ele deu ao povo dele, o povo dele dê a Ele toda a glória e honra que cabem a Ele. Meus irmãos, não esqueçam de ser grato a Deus por tudo que Ele faz na tua vida. As nações da terra devem saber, através de nós, todos os grandes feitos que Deus tem feito por nós. É engraçado como somos tão rápidos para agradecer pessoas quando nos ajudam, não é verdade? Mas somos tão ingratos com Deus por agradecer tudo que Ele tem feito por nossas vidas. E vou falar uma coisa para você, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos muito a agradecer a Deus. Mas como, pastor? Demais. Demais, demais, demais. A minha igreja sabe que eu sou um cara muito pessimista. Eu procuro olhar as coisas da maneira mais difícil para, se caso não chegar lá, eu me surpreenda. Do que criar um ambiente todo bom demais e me frustrar. Mas esse cenário que a gente está vivendo hoje, eu consigo ver muitas coisas boas. Talvez, meu irmão, minha irmã, vamos ter algumas mortes. Não sei. Talvez o Brasil enfrente algumas mortes. Mas eu quero que você pare e pense na seguinte situação. Quantas vezes você teve a oportunidade de estar junto à tua família como você está tendo hoje? Mãe, pai, talvez seu filho agora esteja em casa. Talvez teu filho e tua filha agora vai chegar do trabalho, vai direto para sua casa. O mesmo filho e filha que sempre quando sai à noite você se preocupa porque bebe, usa droga, medo de ter um acidente de carro, mas nesse período ele vai estar com você. Quantas vezes, esposa, você não se preocupa que teu esposo sai de casa, não sabe o que ele faz? Não sabe se está te traindo? Ou o esposo não sabe se a esposa está traindo? Esse é o tempo. Este é o tempo de estar voltando atrás e conseguindo restaurar a tua família. Pode ser que no Brasil tenhamos algumas mortes devido ao coronavírus, mas eu tenho toda a certeza, depois que passar esse tempo todo, o índice de mortes por acidente vai cair. Sabe por quê? Porque não tem quase carro nas estradas. O índice de assassinato na rua vai cair, sabe por quê? Porque não tem muitas pessoas bebendo na rua, usando drogas e brigando. Parou para pensar nisso? Que em meio ao caos, o Senhor dos Exércitos ainda nos abençoa. Parou para pensar que mesmo em meio a tanta desgraça existe beleza? Então não é só um momento de pedir a Deus, mas é um momento de agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque em meio a todo esse caos, há um rio de águas tranquilas que alegram a cidade de Deus. E na cidade de Deus é morada dele. E a palavra de Deus diz que aqueles que têm Deus como seu Salvador, têm morando dentro de nós o Espírito Santo.
E o Espírito Santo é esse que faz morada em mim e em você, se você é salvo. E que nos dá a paz que excede todo entendimento. É essa paz do Salmo. Que em meio a toda aquela desgraça, aquela tragédia toda, existe um rio que alegra a cidade de Deus, a morada do teu Senhor. E esse rio está dentro de nós, mas é um rio de águas vivas. É uma paz que não nos torna inconsequentes ou não nos torna indiferentes ao sofrimento das pessoas, mas que em meio ao caos podemos nos alegrar. Em meio a tudo que está acontecendo, podemos ver que muitas vidas poderiam estar sendo ceifadas por acidentes de carro, por alcoolismo, por droga, por uma série de problemas, e essas vidas estão sendo poupadas. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E mais uma pausa. O mais importante desse salmo talvez não seja as palavras que contém essa música, mas o mais importante talvez nesse salmo seja as pausas, seja o tempo de silêncio entre uma estrofe e outra. Vivemos um período de caos, mas sabe, meu irmão, minha irmã, logo vai ter um período de pausa, logo vai ter um momento de paz. E aí vem uma nova estrofe, com coisas boas, com tudo voltando ao normal. Mas depois terão outras pausas na vida, que vai nos levar por situações difíceis também. Mas o mais importante é, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre forte. E sabe que interessante? Não fala o Deus de Israel, não é verdade? E Jacó era Israel. Israel era Jacó. Só que é tão feio falar Jacó, porque Jacó se lembra do mentiroso, do enganador. É o Deus do enganador. É o Deus do mentiroso que está conosco. É o Deus dos imperfeitos, como eu e você. É o Deus daqueles imperfeitos, que reconhecem que são imperfeitos e que buscam o refúgio no Senhor e que buscam ter Deus como sua fortaleza no tempo de angústia. Eu quero deixar essa palavra para nós hoje. Se você tem o Senhor Deus como o Senhor de sua vida, amém. Mesmo que a terra trema, os montes se abalem, mesmo que, confie em Deus, Ele está conosco. Se você, meu irmão, minha irmã, não tem Deus na tua vida, entregue tua vida a Ele, ore a Ele, reconheça que você é Jacó, reconheça que você é pecador. E Ele não espera que você seja perfeito para chegar aos pés dele, Ele quer do jeito que você é. Vinde a mim como estais. Mas pastor, eu fumo, eu bebo, eu falo, não interessa, meu irmão. Você conhecer minha vida no passado, você não sabe o que Deus fez na minha vida. Ele quer você como você é. Só que a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Portanto, venha como está, mas não continue como você está. Porque quando você sentir a presença do Espírito Santo na sua vida, você vai mudar. Mas pastor, e quando vamos ter paz? E quando vamos entrar na Jerusalém Celestial, no rio, onde nos traz alegria? Sim, nesse salmo, no versículo 4 diz: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nós não estamos em Jerusalém, mas nós vamos para Jerusalém. Em Apocalipse nos diz que é uma cidade santa, a Nova Jerusalém, onde não somente judeus entrarão nele, mas todos aqueles que servem a Deus, que entregaram a vida a Deus. E lá diz que há um rio também, nessa cidade. E lá também diz que é a morada do Altíssimo. Enquanto estamos aqui, passamos por turbulência. Mas um dia eu estarei lá e eu espero que você esteja também,
para nos alegrar junto à presença do nosso Deus, aonde estaremos de vez em nosso refúgio, e aí onde estaremos por toda a eternidade, na torre forte, na fortaleza do nosso Deus, que guardará de nós. Deus te abençoe. Não se deixe abater. Veja beleza mesmo em meio ao caos. Agradeça a Deus, mesmo que pode parecer loucura. E saiba que Deus está no controle. Deus te abençoe. Nós temos uma frase que falamos no final dos cultos da nossa igreja: a mudança começa em mim. Sabe por quê? Porque se eu depender de que o mundo esteja tranquilo para que eu tenha paz, eu nunca terei paz. Coronavírus vai passar e daqui a uns tempos virão outras pragas, virão outros vírus. E se eu for perder minha paz sempre quando o mundo entrar em causa, eu nunca terei paz. Se eu tiver que ter paz quando minha situação financeira está boa, talvez eu nunca tenha paz. Mas a mudança começa em mim, não no mundo. E se a mudança começar em você, independente da situação que o mundo esteja, você vai saber que o Senhor dos Exércitos está com você. O Deus de Jacó é a tua torre forte. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, por esse tempo. Deus, que o Espírito Santo do Senhor toque em cada vida, Pai. Aqueles que estão com medo, que é normal, somos humanos e falhos. Aqueles que estão angustiados, Pai, que eles possam estar buscando refúgio no Senhor e que eles possam esconder atrás da fortaleza que o Senhor é no tempo de angústia. Deus, o mundo está se acabando ao nosso redor. Há medo, nos dá medo. Mas que o Espírito Santo do Senhor nos dê paz que exceda todo entendimento e que possamos saber que mesmo em meio ao caos, o Senhor é o Senhor dos senhores e o Senhor é o Senhor dos exércitos que luta por nós. Visite a cada irmão, visite a cada pessoa e que a paz do Senhor abunde em cada família. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser.